Numa dimensão diferente da nossa, existe uma terra fantástica, chamada Reino de Darshan. Ali habitam criaturas mágicas, como fadas, duendes, trolls, espíritos malignos e animais falantes. A magia do Reino de Darshan provém de seres muito antigos, chamados Sinti. Os Sinti são pacíficos e benevolentes, e não usam suas habilidades para combates ou fins pessoais. A mera existência dos Sinti sustenta a magia de Darshan, já que eles são justamente a fonte da magia daquele lugar. Sem a presença deles, por exemplo, é impossível entrar ou sair de Darshan utilizando os portais interdimensionais. Apesar de todo esse poder, os Sinti vivem reclusos em sua aldeia invisível, e poucos são aqueles que viram essas nobres criaturas pessoalmente. A rainha Sarana é a governante de Darshan. Bela, justa e corajosa, a monarca é admirada e amada por todo o seu povo. O guardião e amigo mais leal da rainha é o Cavalo de Fogo, uma das criaturas mais fortes, velozes e majestosas de toda Darshan. Porém, onde há prosperidade, também acaba surgindo lugar para cobiça. E às vezes, esse mal vem do seio da nossa própria família. Lady Diabolim é a meia-irmã de Sarana e, no íntimo do seu coração, deseja ocupar o posto de rainha. No dia do casamento da rainha Sarana com o príncipe Kevin, Lady Diabolim ordena a seus guardas reais que encontrem uma antiga urna. Eles encontram o objeto, mas, contrariando as ordens de Diabolim, acabam espiando seu conteúdo e são amaldiçoados, transformando-se em monstros. Posteriormente, a própria Diabolim abre a urna, revelando que ali estavam aprisionados os espectros da escuridão. Assim, como retribuição por ter libertado os espectros, Diabolim pede a eles que impeçam o casamento de Kevin e Sarana. Os espectros, então, invocam uma forte tempestade para atrasar a chegada do príncipe Kevin à cerimônia, enquanto os guardas reais tentam sequestrar o príncipe. Alertado sobre os planos da Megera por uma misteriosa garota, Cavalo de Fogo consegue derrotar os guardas e salva o príncipe. Depois, o Cavalo de Fogo explica toda a situação para a rainha Sarana. Após ter sido desmascarada, Diabolim confronta a irmã e diz abertamente que deseja o trono de Darshan. Diante da traição, a rainha Sarana bane Diabolim do castelo Turínia para sempre. No entanto, antes de deixar o castelo, Diabolim lança uma maldição sobre o casamento. Sarana e Kevin viverão 1 ano juntos, e quando esse ano passar, Sarana perderá o marido e o seu primeiro filho. Para fugir dos efeitos da maldição de Diabolim, Cavalo de Fogo leva o príncipe Kevin e a filha do casal real, a princesa Sara, para o mundo mortal. Kevin tem suas memórias do reino de Darshan apagadas e passa a viver como um fazendeiro chamado Sr. Kavanagh. Já a princesa Sara é deixada pelo Cavalo de Fogo na porta do Sr. Kavanagh, junto de um amuleto mágico. Kavanagh acolhe Sara e passa a criar sua filha biológica como se fosse adotiva. O tempo passa e Sara cresce de maneira saudável até chegar na pré-adolescência. Pelo motivo de, no mundo real, ser considerada a filha adotiva do seu pai, Sara e Kavanagh têm que lidar constantemente com as representantes do juizado de menores, umas véinhas meio enjoadas, lideradas pela senhora Ashworth, que vivem fiscalizando a relação dos dois, para saber se o pai está cuidando bem da menina. De alguma forma não explicada, a rainha Sarana morre após mandar sua filha para o mundo mortal. Sem a sua rainha, Darshan fica vulnerável aos ataques da Diabolim, que está sempre tramando algum plano maléfico para ascender ao trono e ganhar a confiança do povo. Para enfrentá-la, Cavalo de Fogo conta com a ajuda de Sara. Ele tem a habilidade de viajar entre o mundo mortal e Darshan. Então, sempre que surge uma ameaça, ele busca Sara em seu mundo e os dois resolvem os problemas que assolam o Reino Mágico. Assim, a Sara vai gradativamente provando seu valor
a fim de que um dia se torne digna de suceder a mãe e ser a nova rainha de Darshan. Para cumprir suas missões, Sara e Cavalo de Fogo contam com a ajuda de vários amigos, como Alvinar, um velho mago que era conselheiro de Sarana, o garoto Dorim e o pequeno cavalo Brutus. Já no mundo mortal, a melhor amiga de Sara é Ellen, uma garota descendente de indígenas. Ellen sabe da existência de Cavalo de Fogo e ajuda a enrolar os adultos, para justificar a ausência de Sara quando ela está em Darshan. São poucos os episódios que realmente se dedicam a trabalhar a história principal do desenho. Durante a maior parte da série, a gente acompanha Sara e seus amigos em aventuras fechadas no próprio episódio, que não seguem ali uma cronologia específica. Dentre essas aventuras, as que eu vou contar a seguir são as mais relevantes. Chega a notícia de que vários cavalos estão desaparecendo misteriosamente. Ignorando o perigo, Brutus, Dorim e Kali vão brincar num lugar afastado. Acontece que algumas crianças que se recusavam a crescer estavam sequestrando os cavalos e, através de um encantamento, os prendiam num carrossel. Eles enganam os amigos e capturam Brutus, Kali e até o Cavalo de Fogo. No fim das contas, Sara consegue conscientizar as crianças de que elas deviam aceitar a ordem natural das coisas e crescer, pois, mesmo que seus corpos envelhecessem, seu espírito poderia continuar jovem. As crianças se arrependem, assumem suas formas adultas e os encantamentos são quebrados, libertando os cavalos. Certo dia, de maneira fortuita, os diabinhos acabam descobrindo a localização da aldeia do Sinti e conseguem sequestrar um deles. Separados, os Sinti passam a ficar fracos e correm o risco de morrer, e sua aldeia começa a desmoronar. Diabolim interroga a criatura para descobrir o segredo da magia do Sinti e então poder usá-la para seus fins obscuros. Como o Sinti diz que não há segredo algum, ela captura os outros 3 Sinti na esperança de que algum deles revele o segredo. Para surpresa da tirana, quando os 4 Sinti são reunidos, sua força é restabelecida e eles se teletransportam de volta para a aldeia, a consertam e voltam a ficar invisíveis. O segredo do Sinti é a união. Juntos, os 4 formam a essência da magia. No mundo mortal, a senhora Ashworth vai até a casa de Sara e informa que encontrou seu verdadeiro pai, o Sr. Speck. Speck leva a Sara embora, deixando Kavanagh arrasado. Antes de partir, porém, Sara deixa seu amuleto com o pai adotivo, de lembrança. O homem misterioso leva Sara para Darshan e depois é revelado que o Sr. Speck são os espectros malignos disfarçados. Cavalo de Fogo vai ao mundo mortal e encontra o Sr. Kavanagh. Ele reage com o amuleto e Kavanagh recupera a memória, a aparência e vestes originais, voltando a ser o Príncipe Kevin. Os dois vão para Darshan, afugentam os espectros e conseguem salvar Sara. No entanto, os espectros não foram destruídos, só momentaneamente derrotados. A maldição de Diabolim ainda tem poder. Então, contrariando os desejos de Sara, eles precisam voltar para o mundo mortal. Sara mantém as memórias, mas o Príncipe Kevin volta a ser o Sr. Kavanagh e não lembra de nada. A Rainha dos Cavalos aparece para o Cavalo de Fogo e o convoca para retornar imediatamente ao Santuário dos Cavalos, pois ela está ficando fraca e o escolheu para ser o seu sucessor. Hotladod é um centauro que tem a ambição de ser o rei dos cavalos. Ele captura vários cavalos e, com a ajuda de Diabolim, que adestra os animais com magia, invade o santuário para dominar o local. Durante a batalha, Sara e Dorim conseguem quebrar o feitiço de Diabolim e os cavalos recobram a consciência. Cavalo de Fogo sozinho não consegue derrotar Hotladod, mas com a ajuda de Thunderbolt, eles botam o vilão para correr. Durante a cerimônia de coroação, o Cavalo de Fogo recusa o título de rei. O espírito da antiga rainha aparece e explica que o dever do Cavalo de Fogo é com toda Darshan, e seria egoísmo manter o maior cavalo do reino recluso no santuário
a serviço apenas de uma espécie. Assim, o Cavalo de Fogo abre mão do trono e Thunderbolt é coroado como novo rei. E essa, infelizmente, foi a última aventura de Sarah e Cavalo de Fogo. Esse é o último dos apenas 13 episódios do desenho. A obra termina ainda com muitas questões em aberto. Não sabemos se a Sarah, de fato, se tornou a rainha de Darshan, e se a maldição foi quebrada e o seu pai pôde retornar, qual o fim de Diabolim e se ela alcançou algum tipo de redenção, se os espectros chegam a ser realmente destruídos e qual é o destino final do Cavalo de Fogo. Certo é que, apesar da curta duração e do encerramento abrupto, Cavalo de Fogo marcou uma geração e segue como uma lembrança reconfortante no coração de milhares de brasileiros. Cavalo de Fogo foi criado em 1986 pela Hanna-Barbera, a mesma produtora responsável por desenhos como Tom e Jerry, Scooby-Doo, os Flintstones e várias outras animações que a gente via bastante no Sábado Animado. Inquestionavelmente, no Brasil, Cavalo de Fogo obteve muito sucesso. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém falando mal dele. Eu percebo que essa obra tem uma relevância especial para o público feminino, que se identifica bastante com a Sarah e com a temática do desenho. Quando eu estava na faculdade e a gente ficava ali conversando sobre animes, Dragon Ball, Naruto, tem uma colega que ela sempre chegava e falava: "Nossa, eu adoro Cavalo de Fogo", e começava a cantar a música de abertura. Fora que nos vídeos e posts de Cavalo de Fogo que a gente vê aí pela internet, sempre tem muita mulher comentando e falando como que gostava do desenho. É uma pena que a gente só ache Cavalo de Fogo numa qualidade de imagem bem ruim, o que prejudica um pouco a experiência. Aliás, se você quiser assistir ao desenho, tem todos os episódios completos aqui no YouTube mesmo. Mas é claro que você adulto, assistindo esse desenho agora, não vai esperar um entretenimento altamente intelectual. Isso é um desenho infantil, né, galera? Vão ter muitos diálogos fracos e às vezes algumas atitudes dos personagens não fazem sentido, como por exemplo no episódio 12, em que os espectros vão até o mundo mortal e raptam a Sarah. Só que não é falado por que eles fizeram isso. Os caras saem lá de Darshan sozinhos e, nesse caso, eles fizeram isso de forma independente. Eles não estavam sob as ordens de Diabolim. Os caras viajaram uma dimensão pra fazer não sei o que. Se queriam matá-la, prendê-la ou usá-la para algum outro objetivo. Simplesmente não é falado. Por outro lado, a maioria dos episódios tem aquela liçãozinha de moral embutida, que contribui bastante para a formação de valores e educação das crianças. Eu sinto muito, Excelência. Foi um acidente. Dorinha e eu, nós... É claro, minha querida. Ainda que seja muito nobre você admitir a sua culpa, isso não resolve o problema. Mas o que significa isso? Como é que alguém pode se declarar rei? Qualquer idiota pode se declarar rei, contanto que ninguém se oponha. Então eu vou me opor. Vamos! Certamente, a Hanna-Barbera teve mais sucesso com as produções de comédia, mas Cavalo de Fogo é uma aventura que vale a pena qualquer criança assistir e tem um lugar merecido na lembrança dos adultos também. Para finalizar, eu só queria ressaltar o trabalho excelente feito pelos dubladores, sobretudo o dublador do Cavalo de Fogo, Luiz Feier Mota, que deixou o Cavalo de Fogo muito imponente com aquele vozeirão, e a dubladora da Diabolim, Neuza Tavares, que faz a personagem realmente nos passar aquela sensação de bruxa má antipática. Nerds? Aquele idiotinha? Você não tinha alguém mais... Não, eu acho que não. Nosso vídeo fica por aqui. Se tiver gostado, não se esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever e hypar o vídeo. Se você é novo no canal, não deixa de conferir os outros resumos que a gente já fez, de animes que passaram na Manchete e na Band Kids, que estão aparecendo aqui do lado. Acho que você vai curtir. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.